E agora eu vou mostrar para vocês esse material específico das obras dos hospitais. Foram 5 hospitais entregues nesse ano. Durante 115 dias nós entregamos esses 5 hospitais. Começou a pandemia com um cenário de extrema incerteza para nós, né, como para praticamente qualquer empresa, e nós recebemos uma chamada da nossa grande cliente Ambev, propondo um desafio. Eles disseram, primeiro eles convidaram a gente para fazer parte de um programa de doação para ajudar nessa questão da pandemia e tal, e a gente levou a conversa para o lado de, a gente pode contribuir, claro, com isso, mas a gente também pode construir um leito, por exemplo, se vocês precisarem, a gente mandou um leito renderizado para eles, e aí eles acharam, pô, interessante, vocês conseguem fazer isso aí, claro, modular, mas o que mais vocês conseguem fazer com esse leito? A gente pode fazer desde um leito só até um hospital. Então tá, então projetem um hospital com 100 leitos. Isso era uma quinta-feira. A gente, a nossa engenharia e arquitetura não é só a construção que é ágil, que é a construção modular é ágil. A nossa engenharia, a equipe de engenharia e arquitetura também é muito ágil na Brasil Ocupa. Então a gente conseguiu de quinta até domingo ou segunda-feira projetar o que seria o nosso primeiro hospital. A gente nunca havia projetado um hospital em conjunto com o auxílio do Albert Einstein, que era um dos parceiros nesse projeto do Embu-Mirim. A gente projetou, apresentou a eles e eles adoraram a ideia, né? E disseram, não, a gente quer fazer, orcem para nós. A gente orçou e disseram, não, a gente não consegue fazer isso sozinho. Vocês têm outro parceiro? A gente apresentou a Gerdau entrou de parceira não só nesse, mas também no Hospital Independência, em Porto Alegre. E aí veio a outra surpresa. Disse, a gente vai fazer o hospital com vocês, a gente quer fazer esses 100 leitos, mas o prazo para vocês fazerem esses 100 leitos é 40 dias. A gente está acostumado a entregar a obra muito rápida, né? Mas realmente fazer um hospital, que é um tipo de construção com uma complexidade técnica maior do que uma obra comercial ou outros tipos de obra, em 40 dias é um desafio muito grande. Então, nós tivemos que pensar disruptivamente no que poderia ser feito para agilizar ainda mais esse processo. E aí nos veio a grande ideia de chamar a nossa parceira Tec Verde para nos fornecer os painéis, que eles têm uma linha de produção incrível e muito eficiente e rápida para a produção dos painéis que foram utilizados em todos os leitos. Então, nós fizemos essa parceria inédita de uma empresa modular em steel com uma empresa também modular em wood frame, fornecendo os painéis para esses módulos volumétricos que foram entregues em tempo recorde. Então, a gente tinha esse desafio de 40 dias, entregamos em 33. Eu vou mostrar para vocês agora mais detalhes dessas obras. Elas são 6 frentes em paralelo, então, desde a parte de projeto, a fundação e preparação, estudo, estruturas dos módulos, né? Então, os chassis dos módulos, as paredes dos módulos, que são fabricadas lá em Araucária, a montagem dessa estrutura com as paredes e a instalação. Então, essas 6 frentes, elas andam basicamente em paralelo, não todas elas ao mesmo tempo, mas aqui vocês conseguem ver. Então, o projeto ele começa, obviamente, antes, mas ele adentra o período de fabricação, né? Logo em seguida, entrou as obras civis, né? Já a fundação foi optado pelo Radier por ser uma fundação prática de se fazer e muito eficiente. Depois, a fabricação dos módulos, mais lá para frente já a montagem dos módulos e o acabamento, né? Finalizando essa entrega. Então, como é que funcionou a logística desses módulos, né? Muitos módulos eram fabricados já a volumetria completa aqui em Santa Catarina, que eram os módulos mais específicos de enfermagem e tudo mais, e já iam direto para São Paulo. Os módulos que eram os de leitos, os padronizados, eles saíam um chassi daqui de Santa Catarina, iam para Araucária, recebiam as paredes da Tec Verde e iam para São Paulo. Então, esses são os nossos parceiros nessa grande entrega dos 5 hospitais. Foi a Ambev, Gerdau, JBS, Piranga, Zafari e os hospitais Albert Einstein em Moinhos de Vento, aqui no Rio Grande do Sul. Esses foram
financiadores dessas obras, né, que não são obras, são obras que foram feitas para atender o Covid, mas que vão ficar de legado para o Sistema Único de Saúde em todas essas regiões. São Paulo, a capital, São José dos Campos, Porto Alegre, Ceilândia, Distrito Federal e Porto Velho. Né? O Hospital Mboimirim, que foi o primeiro deles, né? Essa é a fachada dele. Na verdade, ele é uma ampliação do hospital. O hospital em si tem 200 e poucos leitos, e essa ampliação acrescentou 100 leitos a esse hospital. Essa é a nossa fábrica, né? Então, desde a parte de escadas, tudo mais sai pronto da nossa fábrica. Esses são os chassis que... Então, o que consiste o chassi? Ele consiste no piso, né, digamos, uma laje e a cobertura, né, e mais os pilares. Esses chassis eram levados para Araucária, aqui, ó, para Araucária, onde recebiam os painéis Tec Verde, né, e era montada essa volumetria. E além dos painéis, também toda a rede de elétrica, a rede de gases hospitalares também, tudo isso já vinha nos painéis que a Tec Verde nos forneceu. Esse aqui é o nosso grande estoque lá em Araucária, né? Então, a gente, assim que começou esse ciclo de produção, os chassis eram levados para lá eram montados a volumetria, enquanto o radier estava sendo preparado. Assim que foi finalizado o radier, começou a escoar esse estoque nosso de módulos de leitos de Araucária lá para São Paulo. Então, eles são transportados 2 a 2 nesses caminhões. A gente tem isso é uma coisa bem interessante, né? Durante todo o período desses 33 dias, na verdade, esses 115 dias, durante 24 horas, 7 dias por semana, tinha alguém trabalhando para que esse hospital fosse entregue. Então, durante a manhã, a tarde e a noite tinha uma produção e a madrugada era o transporte. Então, a gente fazia essa logística, especialmente durante a madrugada. Carregava os módulos e entregava na manhã do dia seguinte lá em São Paulo. Então, aqui está saindo os módulos lá para São Paulo já de madrugada. E aí eles são recebidos lá em São Paulo para fazer a acoplagem ao sistema de fundação, ligação da infra, ligação também através de um corredor para o hospital existente, né? Então, ele teve essa interligação ao hospital existente. E aí, vocês podem ver, essa é uma foto noturna, e o pessoal estava tocando lá até altas horas, a nossa equipe existiam diversos turnos, né, para conseguir entregar essa obra em tempo recorde. Essa estrutura aqui cinza ao lado é o hospital existente, nosso hospital modular, essa ampliação aqui, né? E aqui foi feita essa rampa, até que o artista Mena fez esse grafite aqui do coração, que faz essa rampa de interligação ao hospital existente. Essa é a nossa fábrica em Tubarão, chassis, fábrica em Araucária, Tec Verde, transporte dos módulos até o local de instalação. Essas são fotos da parte interna. Você não percebe que é um hospital modular. Como qualquer outra construção da Brasil Cubo, você internamente e externamente não percebe que é uma construção modular. Esse foi o segundo hospital. Então, a pandemia
começou muito forte lá na região de São Paulo mesmo. Inclusive, esse hospital do Embu-Mirim foi feito, para quem não conhece, a região lá em São Paulo, uma região bem carente, então com uma demanda muito grande de leitos. Então, essa ampliação foi muito importante para aquela região. E logo em seguida começou a agravar a situação aqui no Rio Grande do Sul, e a Gerdau, que foi a nossa parceira também lá no Embu-Mirim, se juntou com mais 3 empresas, que é o Hospital Mãe de Vento, o Zafari e a Ipiranga, para fazer um aqui em Porto Alegre. Esses foram 60 leitos, né? E essa foi a obra de hospital mais rápida nossa, foram 28 dias. Né? Também com uma ligação entre a nossa ampliação e um hospital existente, através dessa rampa. E aqui tem um time-lapse mostrando como que foi construído. Também o mesmo modelo, os módulos que foram desenvolvidos lá para o Embu-Mirim foram praticamente os mesmos utilizados, né, aqui em Porto Alegre, na Independência. Claro, com algumas... Sempre a gente foi aperfeiçoando, né? A cada obra a gente descobria e desenvolvia melhor algumas questões para agilizar cada vez mais essa montagem. E dessa forma a gente conseguiu entregar esse ainda mais rápido que o anterior. Uma coisa muito interessante e muito gratificante, lá do Embu-Mirim eu fui visitar 2 dias depois da inauguração, e dos 100 leitos, 70 já estavam ocupados, 2 dias depois da instalação. E isso nos materializa, nos exemplifica muito a importância que teve a nossa tecnologia, que a gente desenvolveu a princípio para entregar obras mais rápidas, mas que numa situação dessa de pandemia conseguiu salvar essas 70 vidas, né, que a gente, 70 e muito mais que estão passando pelos nossos hospitais, chegam a mais de 500, a gente recebeu esses números há pouco, vidas que passaram pelos nossos hospitais durante essa pandemia. Então, a cada dia que a gente conseguiu adiantar, fazendo toda aquela logística, toda aquela engenharia e desenvolver essa solução modular off-site maravilhosa, a gente conseguiu, nessa situação, salvar vidas. Então, esse é o acabamento do hospital em Porto Alegre. Aqui estão os leitos, as instalações dos gases hospitalares. E esse aqui é o de Ceilândia, lá no Distrito Federal. Também é uma região muito carente, então essa obra foi doada pela JBS, lá em Ceilândia. O mesmo sistema de Radier, lá em Ceilândia teve uma questão que facilitou ainda mais, que foi que a construção era toda térrea, né? Não foram feitas em 2 pisos, como em Boi-mirim e Independência, aqui em Porto Alegre. Então, ela é toda térrea. Isso a gente consegue agilizar ainda mais a obra, né? É muito interessante fazer essa observação. Nós desenvolvemos uma tecnologia que permite construção rápida, mas essa tecnologia não seria nada sem os nossos fornecedores, a nossa cadeia de fornecedores ser muito ágil. Então, a Brasil ao Cubo, ao longo do tempo, desenvolveu uma cadeia de fornecedores extremamente ágeis que conseguem nos entregar os materiais necessários em tempo hábil para a gente executar essas obras num tempo tão curto. Nós não contamos com um estoque de um hospital inteiro dentro da nossa fábrica, né? Então, os nossos fornecedores têm essa agilidade de, fechamos a obra em 2, 3 dias, tá? A maior parte dos materiais que a gente precisa na nossa fábrica para entregar no prazo. Então, todos eles têm uma arquitetura, não tem nada de padrão nas nossas obras, nós conseguimos fazer cada uma das obras com uma identidade única, né? E essa aqui foi
dos 5 hospitais foi o único que é standalone, que foi uma obra que não foi ampliação de nenhuma obra existente, uma obra nova. Foi feita lá em São José dos Campos. Esse é o maior deles, 1.400 metros quadrados, em 36 dias. Né? Entregue com toda a infra, as cadeiras, as camas, ar-condicionado, enfim, tudo isso entregue, pronto para utilizar. Então, essa é a apresentação que tem bastante foco de hospitais, mas nós construímos qualquer tipo de construção, na verdade, né? Então, desde de construções residenciais, industriais, comerciais, academias, lojas, clínicas, hospitais, nós atendemos. E o nosso foco é realmente para aquela pessoa para aquele pessoa ou empresa que quer antecipar a sua inauguração e quer que uma coisa seja feita com extrema qualidade. Porque existem várias maneiras de antecipar com formas construtivas que às vezes acabam comprometendo um pouco a qualidade. A Brasil ao Cubo conseguiu, através da industrialização, através de trazer isso para dentro de um parque fabril, conseguir entregar com qualidade num prazo extremamente reduzido, até 6 vezes mais rápido do que uma alvenaria convencional. Então, isso nos traz muito orgulho de estar nesse caminho, na verdade, de estar construindo isso e desenvolvendo a cada dia mais e mais essa tecnologia modular off-site.